Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. O governo do presidente Lula acabou de bater o pé e ele acionou oficialmente a lei da reciprocidade econômica contra os Estados Unidos. Galera, é uma jogada inédita e soberana para peitar o tarifaço pesado que simplesmente os Estados Unidos acabou impondo contra os produtos brasileiros. Pela primeira vez na história, o Brasil acabou usando essa legislação forte, que inclusive foi criada há pouco mais de um ano, justamente para ter no nosso país ferramentas jurídicas de defesa contra as barreiras comerciais injustas. O recado de Brasília para os Estados Unidos foi simplesmente curto e grosso. O Brasil, pessoal, é soberano e não aceita ordens de gringos de braços cruzados. O governo Lula cansou de tentar resolver as coisas na calmaria e mostrou que o nosso país está totalmente preparado para revidar e colocar sobretaxas nos produtos dos Estados Unidos também. Então, eu já te entrego de cara o segredo de toda essa confusão. O buraco é muito mais embaixo e envolve uma sabotagem política bizarra contra a nossa própria pátria que você com certeza precisa entender agora mesmo. Já deixa o like e se inscreva no canal. Galera, o anúncio oficial foi feito pela Secretaria de Comunicação Social do Planalto e pegou o mercado internacional de surpresa. O governo brasileiro, ele informou que começou a análise para enquadrar as medidas unilaterais dos Estados Unidos dentro da nossa lei da reciprocidade econômica. O primeiro passo prático foi dado pela Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, que de alguma forma acabou compartilhando o processo com todo o comitê de gestão do órgão para tentar decidir os próximos alvos comerciais. Enquanto isso, pessoal, o Ministério das Relações Exteriores, que é o nosso conhecido Itamaraty, está notificando formalmente o governo de Donald Trump sobre a abertura desse processo duro e exigindo consultas diplomáticas imediatas. É importante você entender, galera, que abrir o processo agora não significa que o Brasil vai subir o preço de tudo que vem dos Estados Unidos amanhã. É uma etapa de análise onde o Brasil está mostrando os dentes e, é claro, sinalizando que está juridicamente pronto para retaliação. A prioridade é fazer os americanos recuarem. O governo Lula, ele deixou claro em nota que o Brasil já tinha apresentado provas e ainda evidências completas que derrubam cada uma das desculpas que os Estados Unidos eles estão inventando aí para justificar o tarifaço absurdo. O Brasil, ele já reafirmou seu compromisso, principalmente em defender o trabalhador e ainda manter medidas fortes de proteção para os setores que foram atingidos. Tudo isso através do Plano Brasil Soberano, que foi inclusive criado exatamente para salvar empregos e segurar a capacidade produtiva das nossas fábricas diante desse ataque econômico dos Estados Unidos. Para você entender o tamanho da soberania do Brasil nessa briga, vale a pena lembrar a linha do tempo desse conflito comercial que já está durando mais de um ano e começou com uma baixaria tremenda política do Donald Trump em 2025. O líder americano, ele usou as redes sociais simplesmente para anunciar uma tarifa absurda de 50% sobre quase tudo que o Brasil exportava para lá. E a desculpa, galera, que ele acabou usando na época, inclusive, acaba expondo a verdadeira traição que o nosso país sofreu por parte de políticos brasileiros que foram pedir a punição do próprio povo brasileiro. Naquela carta de 2025, o Trump acabou associando o tarifaço de 50% diretamente ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal por causa da trama golpista. O Trump chamou o processo da nossa justiça de caça às bruxas e ainda disse que a situação do Bolsonaro aqui era bem difícil, tentando, é claro, interferir diretamente nas decisões soberanas do judiciário brasileiro. Logo em seguida, pessoal, o Escritório de Comércio dos Estados Unidos acabou abrindo uma investigação contra o mercado brasileiro, só que em agosto daquele mesmo ano, eles viram que a economia americana não iria aguentar o tranco e eles foram obrigados a criar ali uma lista de isenção para quase 700 produtos vitais para eles, como por exemplo aviões civis, suco de laranja, celulose e até mesmo fertilizantes, mantendo a taxa em itens pesados como o café, por exemplo. O recuo deles ficou ainda mais feio em novembro de 2025, quando a inflação acabou disparando nos Estados Unidos e o governo de Trump
teve que revogar a sobretaxa sobre carnes e frutas, porque o povo americano simplesmente não conseguia pagar o preço da comida. Agora, galera, a coisa acabou mudando de figura no primeiro semestre desse ano de 2026, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos simplesmente deu uma rasteira no Trump e declarou que as tarifas globais que ele tinha inventado eram totalmente ilegais. Isso acabou obrigando o governo americano a procurar outras saídas jurídicas para continuar sufocando o comércio do Brasil. Foi aí que eles apelaram para uma regra ainda mais lenta, chamada de Seção 301 da Lei do Comércio deles. Depois de passarem um ano inventando relatórios, no dia 22 de julho de 2026, acabou entrando em vigor uma nova tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros. E essa paulada acabou atingindo diretamente cerca de 20% de tudo que o Brasil está vendendo para os americanos, gerando, é claro, um prejuízo que fica entre 7 e 11 bilhões de dólares, destruindo o comércio de eletroeletrônicos, autopeças, calçados, máquinas e, é claro, equipamentos que geram milhares de empregos aqui no Brasil. Só que a ganância e a perseguição dos Estados Unidos não pararam por aí e eles ainda decidiram dobrar a aposta logo no dia seguinte. Galera, nos dias 23 e 24 de julho, o governo americano anunciou uma nova sobretaxa maldosa de 12,5%, que somada aos 25% que já estava valendo, acabou elevando a alíquota total para inacreditáveis 37,5% contra os produtos do Brasil. Segundo os dados oficiais da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, esse tarifaço absurdo afeta quase 4 mil produtos brasileiros e ainda atinge 12 bilhões de dólares em exportações, o que acaba representando quase 30% de tudo que o nosso país está vendendo para os Estados Unidos. O Ministério do Desenvolvimento do Brasil acabou confirmando que somente essa última sobretaxa acabou atingindo diretamente 6 bilhões e 600 milhões de dólares do nosso comércio. Galera, os setores mais castigados por essa covardia econômica simplesmente foram os produtores de móveis, de calçados, confecções, madeiras e óleos industriais. Mas o que dá mais raiva, pessoal, e ainda acaba revoltando o povo brasileiro, é descobrir quem foram os verdadeiros culpados por arquitetar esse ataque contra o bolso dos trabalhadores da nossa nação. Galera, toda a imprensa séria e o governo brasileiro já confirmaram que existe uma ligação direta e vergonhosa entre o tarifaço americano e as conversas secretas da família Bolsonaro com as autoridades dos Estados Unidos. Relatórios ainda estão apontando que o deputado Eduardo Bolsonaro passou meses e meses fazendo um lobby pesado em Washington, conversando diretamente com o presidente Donald Trump e seus aliados. E o objetivo da família Bolsonaro era nojento. Eles pediram para os Estados Unidos usarem a força e o poder da economia americana para chantagear e pressionar o Supremo Tribunal Federal durante o julgamento do Bolsonaro, tentando salvar o ex-presidente da cadeia. Ou seja, pessoal, eles colocaram o interesse da própria família acima do pão de cada dia do povo brasileiro, provocando um prejuízo bilionário para as nossas indústrias só por causa de uma disputa política pessoal. O Bolsonaro acabou sendo condenado em setembro de 2025 a mais de 27 anos de prisão pelo papel que teve na trama golpista, mas a fatura da traição acabou sobrando para o povo trabalhador pagar. Galera, o presidente Lula não poupou as palavras e foi para cima da família Bolsonaro em público, chamando o ex-presidente e os seus filhos de traidores da pátria. O Lula responsabilizou o clã bolsonarista por cada centavo de prejuízo que o setor produtivo, a agricultura e os salários dos brasileiros estão sofrendo por causa dessas tarifas americanas. O presidente também mandou um recado duro, direto para o Donald Trump, criticando o tom de ameaça da carta dele e dizendo que o governo americano quis impor ali uma política de ou dá ou desce, né, para o Brasil. E o Lula acabou disparando ali uma frase que enche o nosso país de orgulho soberano. O Brasil gosta de diálogo, mas não aceita a ordem de gringo. Essa postura altiva do governo atual está mostrando a diferença de um presidente que defende a soberania nacional contra um grupo político que vai lá para o exterior implorar por sanções contra o próprio país. Então, essa guerra comercial gigante acabou virando ali um dos temas mais quentes, é claro, mais explosivos que estão movimentando a disputa eleitoral que está acontecendo agora mesmo em 2026. Galera, esse debate sobre o
tarifaço americano acabou entrando com força total na corrida eleitoral, principalmente na disputa pelo governo do estado de São Paulo, onde o candidato do PT, o Haddad, ele está enfrentando o atual governador Tarcísio de Freitas. O Haddad, ele tem usado os dados oficiais para demonstrar como que a aliança da extrema-direita com o governo de Donald Trump acabou prejudicando as indústrias paulistas, que são as que mais exportam máquinas, autopeças e até mesmo calçados para o mercado americano. O Tarcísio, ele fica em uma situação extremamente complicada para se defender, galera. Por quê? Porque ele precisa escolher entre apoiar os seus aliados políticos do clã Bolsonaro ou defender as empresas e os empregos do estado que ele está governando agora. E esse racha na narrativa da direita está mostrando como que a política externa desastrosa deles acabou cobrando ali um preço muito alto da vida real das pessoas. O comércio entre o Brasil e os Estados Unidos já vinha perdendo o fôlego justamente por causa desse clima de desconfiança e de perseguição cambial que começou lá atrás. Galera, para você ter uma ideia do tamanho do estrago econômico, as exportações brasileiras para os Estados Unidos, que inclusive tinha quebrado todos os recordes em 2024, principalmente ao atingir 40 bilhões de dólares, simplesmente despencaram para 37 bilhões, galera, e continuaram caindo ladeira abaixo ao longo de 2026. No primeiro semestre deste ano, as vendas para os Estados Unidos somaram apenas 17 bilhões de dólares, o que acaba representando ali uma queda violenta de 13% em comparação com o mesmo período do ano passado. É por isso que a reação do Lula ao ativar a lei da reciprocidade econômica, ela é vista como uma medida de salvação nacional para o nosso parque industrial. Ou seja, o Brasil ele cansou de apanhar calado e agora acionou uma barreira legal que está permitindo colocar os impostos altos sobre os produtos que os americanos estão tentando desovar no nosso mercado interno. É claro, equilibrando o jogo de força de uma vez por todas. Mas a resposta soberana do governo brasileiro não ficou apenas presa ali na parte jurídica das retaliações contra o Trump, não. Internamente, o governo federal ele montou uma verdadeira força-tarefa de apoio financeiro para salvar as empresas afetadas, liberando linhas de crédito gigantescas para capital de giro e novos investimentos produtivos. O Ministério do Desenvolvimento também começou a flexibilizar as regras de impostos sobre os insumos importados que as nossas fábricas estão usando para produzir mercadorias de exportação, aliviando o custo de produção do empresariado nacional. A grande jogada de mestre para deixar ali de depender do humor dos Estados Unidos foi o anúncio de um plano de 130 milhões de reais coordenado pela Apex Brasil. Esse dinheiro vai ser usado inteiramente para abrir novos mercados de exportações para os nossos produtos, mirando destinos muito mais estáveis e gigantescos como a União Europeia, os países do Sudeste Asiático e até mesmo as nações da Ásia Central, como por exemplo o Cazaquistão e o Uzbequistão. Galera, o Brasil ele tá redesenhando o mapa do seu comércio exterior e tá mostrando para Washington que o mundo é muito maior do que os Estados Unidos e que a nossa economia tem tamanho e tem qualidade para competir em qualquer canto do planeta. Com o processo de reciprocidade formalmente aberto na noite de ontem, galera, o próximo passo agora é simplesmente desenrolar das consultas diplomáticas que o Itamaraty exigiu do governo americano. O objetivo do Brasil com esse movimento é muito inteligente. Nós estamos mostrando para a Casa Branca que nós temos uma metralhadora jurídica carregada e pronta para atirar na economia deles. Mas nós mantemos a porta aberta para que eles simplesmente vão lá e retirem as tarifas antes de uma guerra comercial total. Agora, é o clássico diplomático de um país que se respeita, né? Nós preferimos a conversa e o acordo, mas nós não temos medo de lutar se nós formos atacados no nosso sustento. O impasse agora, galera, está inteiramente no colo do Donald Trump, que vai ter que decidir se vai aceitar negociar com Lula ou se ele vai arriscar ver os produtos americanos simplesmente perder o mercado brasileiro. Agora fica aí aberto a partir de hoje se o governo americano vai abaixar a guarda ou se vai aceitar as consultas diplomáticas do Itamaraty ou se ele vai
se o orgulho deles vai aprofundar ainda mais essa crise internacional em plena reta final do ano eleitoral aqui no Brasil. A militância, galera, precisa espalhar essa notícia com muito orgulho, o pessoal aí que defende o governo, né? Em todas as redes sociais. Por quê? Porque ela está provando que o Brasil voltou a ter ali um governo soberano que está defendendo a sua indústria, o seu trabalhador e que não vai abaixar a cabeça para presidente estrangeiro nenhum. Agora, pessoal, a missão é sua. Deixe nos comentários aqui embaixo, ó, o que você achou dessa atitude firme do presidente Lula em peitar o Trump. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que precisa saber da verdade sobre a traição da família Bolsonaro contra o bolso do povo. Já se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Hype o nosso vídeo, galera. Não se esqueça, se você não é membro do canal, clica aqui embaixo, ó, seja membro. Quando você se torna membro, você demonstra apoio ao nosso canal, e conteúdos extremamente importantes e valiosos para você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo!